Doutor Alan Andrade está conosco, ele que é médico cardiologista, escolheu um assunto muito interessante para a gente abordar nesse programa de hoje. Insuficiência cardíaca, daqui a pouquinho nós entramos no nosso tema, mas antes deixa eu cumprimentar o doutor Alan e conhecer um pouquinho mais do doutor Alan, principalmente para você, que é a primeira vez que vai acompanhar aí o nosso quadro aqui na 93. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Mirtz. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado por dar essa oportunidade, né? Mais uma vez que eu tô aqui na rádio. Bom, eu sou cardiologista, tenho formação em clínica médica, cardiologia e também em ecocardiografia, né? Iniciamos atendimento em Uruaçu vai fazer um ano agora, tá? E estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas e de temas que são bem pertinentes aí no nosso dia a dia. Doutor Alan Andrade, cardiologista, atende hoje em qual clínica aqui em Uruaçu, doutor? Eu atendo na clínica Cardio Center. Cardio Center, lá, doutor Paulo? Isso. Um abraço, localizado doutor Paulo, ao lado inclusive do Hospital Serra da Mesa, em frente a Pinalto. Gente, bem perto, uma fácil localização, Exatamente. perto de tudo aqui, tá? Perto de tudo. Pra você ter esse acompanhamento. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, das novidades, viu? Exatamente. Porque tem novidades em tratamento de saúde aí na área de cardiologia, né, doutor? Tem novidades aqui para nossa cidade, né? Mais exames ficando disponíveis, menos os pacientes precisam de ir a longa distância para poder fazer os tratamentos e os exames também. Ó, pra você então tem acompanhamento, né, com cardiologista, sabe da dificuldade que é se deslocar da sua casa, né? Você de Uruaçu e região tem agora todo esse suporte pertinho de você. Já então a gente traz essa novidade. Vamos entrar então no nosso tema insuficiência cardíaca. Doutor Alan Andrade, o porquê da importância da escolha desse tema? Bom, a insuficiência cardíaca, Mirtz, é uma doença que ela é uma doença que mais matam, né, as pessoas no Brasil e no mundo, né? As causas cardíacas são as causas que mais causam morte às pessoas no mundo. E a insuficiência cardíaca é uma doença que ela é comum, né? E que o coração ele tem uma dificuldade de bombear o sangue. Tá? Ele não consegue acompanhar a demanda do sangue. E isso gera dependendo da gravidade, isso gera vários problemas para o paciente, vários sintomas no paciente. Então, basicamente o coração ele não consegue ser suficiente para bombear o sangue que aquela pessoa necessita. Ou seja, isso de fato, além de ser preocupante, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, é algo que você percebe no seu consultório que realmente assusta as pessoas? Sim. E muitas vezes as pessoas acham que é algo simples, mas não é. É uma doença de uma gravidade muito grande e que, como eu falei, é uma das principais causas de morte hoje no nosso país. Olha, porque muitas vezes os sintomas são muito discretos. Eu vou abordar daqui a pouco os sintomas, então as pessoas não associam que aquilo pode ser algo mais sério. E quando chega para buscar um tratamento, já está numa fase mais tardia da doença. Existem vários tipos de problemas cardíacos, né? E para quem está em casa, né? Já até pensando nessa questão de sintoma, de percepção aí. Quando fala em problema cardíaco, a pessoa só lembra mais da parada cardíaca, né? Aquela questão que muitos relatam até aquela dor, né? Intensa aí. E para quem, de repente, está lá em casa, Mirtz, eu preciso entender essa diferença aí, né? De sintomas de insuficiência cardíaca. O que isso pode afetar na nossa vida ali no cotidiano? Bom, assim, os sintomas de coração, eles são vários, né? A parada cardíaca já é um caso extremo de que o coração ele parou de funcionar completamente. E nesse caso a pessoa não vai sentir nada, ela vai apagar e vai ter uma parada dos sentidos, né? Agora, a insuficiência cardíaca, ela costuma dar alguns tipos de sintomas, como por exemplo, falta de ar. A falta de ar geralmente começa com esforço, mas que ao longo do tempo ela pode ir piorando a ponto de a pessoa, mesmo parada, sentada, ela pode ter falta de ar. Falta de ar quando deita, é muito comum o coração desse tipo de sintoma. A pessoa vai dormir à noite, acorda à noite sufocada com falta de ar. A pessoa começa a inchar as pernas, tá? Dor no peito. Então são sintomas que podem acontecer nesse tipo de paciente. Então, não é simplesmente então aquela sensação, quando fala em insuficiência, um coração fraco. Tem várias outras. Tem vários tipos, né? E aí é uma questão que até é um dos temas que eu quero abordar sobre o mito, que é que insuficiência cardíaca não é igual ao coração fraco. São coisas diferentes. Insuficiência cardíaca, ela pode acontecer tanto por conta de um coração fraco, é uma das causas. Porém, em alguns pacientes, o coração pode ter a força normal e mesmo assim não tá funcionando bem. Ele tem uma dificuldade de relaxamento. Isso é muito comum, principalmente nos idosos. Para quem entende, quando você fala de dificuldade de relaxamento, para quem entende como é que funciona o coração? O coração, contração, né? Isso, ele contrai, né? Só que ele precisa se relaxar para esvaziar e o sangue entrar de novo. E nesse momento que ele tem dificuldade de relaxar, o sangue tem dificuldade de entrar de novo no coração. E aí também causa sintomas de insuficiência cardíaca. Ou seja, não estaria ligado a perda basicamente de força. à perda de força. Isso. E qual que é a questão? As duas causam sintomas, as duas causam morte. E as duas têm tratamentos diferentes. Então, por isso é importante saber que tipo que é para poder tratar da forma mais adequada esse paciente. Então, seria basicamente dois tipos, então, de insuficiência? Isso. Seria exatamente. mais isso. A uma com a força do coração normal e a uhum. outra com uma força do coração reduzida.
E é isso que vai diferenciar na identificação, no diagnóstico, para tentar entender. Isso que vai guiar o médico na hora da investigação e que vai guiar também o tratamento do paciente. Olha só, gente. Então, se você tá em casa, preste atenção, porque agora o doutor traz esses detalhes aí, né? Exatamente. E como eu falei, os tratamentos são diferentes, tem medicamentos novos sendo lançados para causas diferentes, né? Tipo assim, tem medicamentos para a pessoa que tem perda da força do coração e tem medicamentos para aqueles que não têm. Consegue relaxar, que como tem a você força falou normal, ali, né? mas o coração ele não relaxa, ele tá endurecido. Gente, ó, uma curiosidade, por exemplo, eu particularmente fiquei super surpresa aí, ó, com essa informação que o doutor trouxe pra gente. Doutor, pensando em insuficiência cardíaca aí, né? A população às vezes ignora sintomas básicos que podem fazer a diferença, doutor, evitar até mesmo a morte, problemas mais sérios ainda? Sim, sim. Como eu falei, muitas vezes os sintomas no início, eles são muito sutis, Mirtz. Às vezes a pessoa começa com um cansaço para subir uma ladeira, certo? Vai andar um pouco mais rápido, cansa, tem que parar. E muita gente acha que não, isso é da idade, eu tô sedentário e vai deixando e não percebe. E quando às vezes vai perceber, é aquele momento que já tá numa fase muito avançada, que a pessoa mesmo parada ela tá cansada, ela tá inchando. E chega muito tardiamente para você fazer um diagnóstico e um tratamento. Como lidar, doutor? Principalmente quando a gente fala, né, dessa sensação de cansaço, vai fazer alguma coisa, parece que tá cansando facilmente. Nessa era, né, de crises de ansiedade, onde na maioria das vezes nem a gente entende o que tá sentindo de fato, né? Que pode causar também essa sensação de falta de ar, né? Perfeito. Essa é uma dúvida pertinente, tá? E que o médico também tem na hora da avaliação. O que é do sedentarismo, o que é da ansiedade, o que é de problema cardíaco. Isso só vai ser diferenciado por uma avaliação com o médico, tanto examinando, conversando com o paciente, também por exames. Entendeu? Diferenciar isso às vezes não é tão simples assim. É possível então, né, ter essa dúvida, né? Sim, é comum de ter. E por isso que a pessoa tem que passar por uma avaliação com o médico. Porque isso vai ajudar a diferenciar e vai ajudar a entender melhor da onde está vindo esses sintomas. Muitas vezes é só ansiedade? Sim. Mas muitas vezes a pessoa acha que é ansiedade, mas não é. É algo mais sério, algo cardíaco que tem que ser investigado. Olha só, gente, o telefone da 93.5, o WhatsApp é o 985977042. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar aqui do nosso quadro com o doutor Alan Andrade, médico cardiologista, pode interagir com a gente mandando a sua pergunta aqui dentro do nosso tema, tá? Se você mandar áudio, não se esqueça de colocar a informação que é pro quadro Momento Saúde, uma pergunta pro doutor, para facilitar a identificação, já chega pra gente no mesmo número aqui, todas as participações da emissora. Já se for mensagem de texto, a gente já consegue identificar, mas vamos lá, hein? Tô vendo que o ouvinte, inclusive, mandou uma imagem aqui. Imagino que seja de uma avaliação. Mas manda a sua pergunta aí, tá? Pode ser áudio ou também pode escrever através de mensagem de texto. Vou repetir o WhatsApp, que é o 985977042. Olha a pergunta do ouvinte aqui, ó, doutor. Perfeito. Doutor, eu posso desenvolver insuficiência cardíaca ao longo da vida, mesmo sem histórico de cardiopatas na família? Sim, pode sim. Primeiro porque a pessoa, às vezes, mesmo não tendo histórico, ela nasce com uma mutação, alguma doença que ela pode ter sido a primeira a adquirir, ou também ao longo da vida dela. Se ela tem hipertensão, se ela tem infarto, se ela tem exatamente, né? Ela pode ter um quadro sim de insuficiência cardíaca. Então, a história familiar ajuda sim, mas isso só não exclui você ter a chance de ter doença ao longo da vida. Olha só, então quem tá em casa que achava que antes todo problema cardíaco, né? De repente você só tava num local de risco ali, né? Era um fator de risco para você a questão de genética, não é mais. Não só isso. Contribui, porém, não exclui completamente sua chance de ter. Olha só, gente, tá curtindo a 93? Estamos hoje recebendo no nosso quadro Momento Saúde, doutor Alan Andrade, médico cardiologista, trazendo pra gente um tema muito interessante, viu? Insuficiência cardíaca, quebrando um pouquinho, inclusive, daqueles tabus, né? De muita coisa que você acha, e hoje você pode ficar um pouco mais atento aí a sintomas, né? Ao seu corpo, principalmente. Causas mais comuns, doutor. Vamos abordar essa aqui? Vamos. Principais causas da insuficiência cardíaca hoje no Brasil, principalmente. Bom, uma das principais causas, assim, disparado é a pressão alta. Porque, assim, que as pessoas elas precisam entender, Mirtz? A pressão alta, ela faz com que gere uma sobrecarga no coração. Esse coração, ele trabalha por muito tempo sobrecarregado. E chega um momento que ele pode entrar em fadiga. E aí ele começa a perder força e começa a ter dificuldade de funcionamento. Então, a hipertensão arterial, a pressão alta, é uma das principais causas de insuficiência cardíaca no Brasil. Outras causas comuns. Infarto, também é uma das principais. A pessoa, após o infarto deixa uma sequela no coração e o coração não consegue bombear direito depois do infarto. Aí tem outras doenças que são comuns também com a idade, que é a doença das válvulas do coração, principalmente idosos
podem ter o processo do envelhecimento das válvulas, ela começa a ficar mais enrijecida, mais duras para abrir e pode dificultar o bombeamento de sangue. Em alguns casos tem que até que operar o coração. E aí, casos menos incomuns, como arritmias, doenças genéticas, enfim. Então, assim, tem muitas causas, mas as mais comuns é pressão alta, diabetes e doença das válvulas do coração. Ou seja, você falou agora também da diabetes. A diabetes também é um fator de risco? Também porque o diabetes aumenta o risco de infarto. É a principal causa de infarto. E, consequentemente, vai impactar o coração também. Então, você que está em casa, né, já teve o seu diagnóstico de diabetes, hipertensão, e não tem tido um acompanhamento, uma frequência aí com um acompanhamento cardiologista, tem que ter uma atenção redobrada, Sim, né? porque o diabetes é uma doença que ela é silenciosa, né? Sim. Ela vai causando ali obstrução dos vasos, obstrução das artérias do coração, obstrução das artérias do cérebro. Aí vem as complicações, como o AVC, como o infarto. Então, muitas vezes a pessoa vai descobrir quando ela já teve a complicação. Olha isso, gente. Fique atento, então, se você está dentro desse quadro aí, principalmente de fator de risco. Quando a gente vai falar de diagnóstico, doutor, principalmente, como que é feito esse diagnóstico aí? Eu sei que você já durante a nossa fala, né, já deu várias dicas aí. Né? Mas como que é feito esse diagnóstico real? Na hora que você quer fechar, de fato, o diagnóstico para esse paciente. Perfeito. Pra gente fazer o diagnóstico, Mirce, a gente precisa fazer uma avaliação clínica, né? E essa avaliação, ela combina alguns itens, como examinar o paciente no consultório, ver melhor de onde está vindo esse inchaço, ver melhor de onde está vindo essa falta de ar, junto com alguns exames de sangue e exames de imagem. No caso, para avaliar a assistência cardíaca, essa avaliação inicial é feita com um ecocardiograma. É o principal exame que nos dá a pista inicialmente se tem alguma alteração ali naquele coração ou não. Tá? Não é só esse exame que é feito, ele não é suficiente, ele não é o único exame isolado que é feito, mas ele geralmente é o exame mais fácil e de mais acesso que a gente faz inicialmente para poder dar esse diagnóstico. Ainda continua sendo com essa avaliação, a precisão, né? Exatamente, doutor? é uma avaliação clínica com conversar com o paciente, examinar o paciente e associar exames. Como eu falei, às vezes é difícil de diferenciar de outras doenças, do pulmão, ansiedade, sedentarismo. Então tem que ter essa avaliação, porque senão é impossível você dar o diagnóstico. É importante, então, dar sequência nessa investigação. Eu falo porque a gente estava até conversando aqui em off, né? Que a gente costuma falar antes de a gente entrar no ar aqui, sobre os casos, né? Que a gente já viu em toda a região anteriormente, quando não se tinha especialista. Às vezes você ia no médico, inicialmente não conseguia fechar nenhum diagnóstico, porque não apontava nada ali naqueles exames iniciais. Pronto, não tem nada. Não é assim. Não é assim. Se tem um sintoma, tem que dar sequência nessa investigação. Tem que investigar e investigar a fundo para ver se realmente aquilo tem alguma coisa por trás ou não. Olha. A gente tem uma segurança de descartar que o coração está funcionando adequadamente. E quando se fala em diagnóstico, daqui a pouquinho a gente vai falar dos avanços aqui na cidade de Uruaçu, que temos para isso, graças a Deus. Doutor Alain vai trazer aí essa boa notícia pra gente. Mas antes, vamos às perguntas dos ouvintes. Claro, os ouvintes aqui estão lá. atentos, viu, doutor? Participando com a gente. Doutor, minha avó fez um cateterismo, porque disseram que as pernas dela estavam inchando por causa do coração que não estava funcionando bem. Mas depois do cateterismo, as pernas continuam inchadas. E o que será que pode ser? E depois do procedimento, se ela conversa muito ou canta, ela sente fraqueza e dói as costas. E aí, doutor? Nesse caso aí, tem que ser primeiramente visto a causa que tá inchando as pernas dela, tá? Realmente, o cateterismo é um exame que a gente usa muitas vezes na avaliação, porque se a gente tem suspeita de que o coração tá com veia entupida, tá com artéria entupida, né, que é o termo mais adequado, o cateterismo é feito para poder ver se esse entupimento das artérias do coração tá causando dificuldade dele bombear. Então, provavelmente não foi o exame, e sim o coração já tinha essa alteração, e aí, de acordo com o exame, tem que ver a melhor forma de tratar ela. Olha só, então precisa ter esse acompanhamento. E essa investigação aí, viu? Mas o exame o cateterismo é um dos exames que entra nessa possibilidade de investigação do paciente com insuficiência cardíaca. Áudio do ouvinte, vamos ver se é pra gente, doutor, esse aqui? Ele fez uma pergunta pra ele, quando dá o exame da distrofia essencial esquerda. Aí eu distrofia no coração. O que é? E aí, doutor, conseguiu entender? Porque eu não entendi. Ficou o áudio ficou... Bom, assim, a hipertrofia do coração, basicamente o coração tá um pouco mais... mais... Ela mandou uma imagem, inclusive, aqui, ó. De repente facilita. A hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Bom, é uma alteração que acontece no exame, que o coração tá um pouco, às vezes, um pouco mais musculoso do que o normal, tá? E assim, tem que ser visto o contexto desse exame. Aquilo que você estava falando, né? Nem sempre vai ser fraqueza ali, né? Então você tem que ver se a pessoa tem uma hipertensão, tem alguma doença, para poder entender se esse achado do exame tem alguma relevância ou não, tá? Então,
esse é o achado. Então, o coração tá um pouquinho mais musculoso do que o normal. Por que ele tá assim? Aí tem que ser avaliado junto com todos os exames e as queixas do paciente. Daqui a pouquinho a gente passa contato, então. Se você quiser uma avaliação com o doutor Alan, já a gente passa contato de onde o doutor Alan atende. Perfeito. Pra dar até sequência aí, né? Nesse acompanhamento, tá? 10h38, pergunta do ouvinte, doutor. Uso de anabolizantes, doutor Alan, pode aumentar a minha chance de ter insuficiência cardíaca? Nossa, essa pergunta aí foi sensacional. Ou como se foi na veia? Na veia, literalmente. Bom, a gente tá tendo uma epidemia de casos de doenças do coração secundária ao uso de anabolizante, tá? Assim, tem pessoas que fazem o uso de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, muitas vezes sem indicação nenhuma, né? Assim, a reposição hormonal tem as suas indicações claras na medicina, e não vou entrar nesse tema porque é outro tema, mas alguns estudos mostram que está aumentando o número de pacientes com doenças do coração por conta dessa reposição sem acompanhamento, sem indicação, tá? Então, sim, tem risco sim, e não é um risco tão pequeno igual a gente pensa, alto, tá? Em São Paulo, por exemplo, a gente chegou a pegar casos de pacientes jovens que foram para transplante de coração pós uso de anabolizante. Então, isso está acontecendo, está aumentando o número de casos, as pessoas estão usando cada vez mais. E sem acompanhamento, a maioria das vezes, a maioria, né? Assim, a maioria não tem acompanhamento, né? Então, é uma pergunta pertinente e sim, tem risco sim de ter doença do coração por conta do uso de anabolizante. Olha, gente, então, de repente você tá, né, fazendo uso de anabolizante, teve acompanhamento inicial, mas não deu sequência, também é um problema, né, doutor? Tem que ter esse equilíbrio. Primeiramente, ver se você tem indicação de ter, né, usar alguma reposição. A grande maioria não tem indicação dos pacientes, né? E o segundo ponto se você tem indicação, você tem que ter um acompanhamento adequado para avaliar possíveis efeitos colaterais da reposição. De repente você está focado aí somente na estética, vendo os resultados, mas está trazendo um problema muito maior e o risco grandioso, né? Exatamente. Muito bem, gente. O doutor Alan Andrade, cardiologista, participando com a gente hoje aqui no nosso Momento Saúde. As perguntas não param de chegar, viu, doutor? Que bom isso. Pode mandar. Nossa ouvinte, Maria Clara, ela pergunta o seguinte: doutor, tem diferença de asma e o problema cardíaco? Tem. Asma é uma doença do pulmão. É uma doença que o pulmão, ele tem uma certa restrição na hora da respiração, né? Os brônquios do pulmão, ele tem uma obstrução na hora de você vai respirar. Aí é um problema pulmonar. Já as doenças do coração são outro mecanismo e tratamentos também diferentes. E geralmente não está associado ali, né? Pode ter associação, mas não que uma causa leva a outra. São doenças independentes. Falando de avanços da medicina em Uruaçu, graças a Deus a gente percebe que crescemos, evoluímos bastante. Sim, graças a Deus. Hoje a gente consegue fazer os tratamentos aqui na cidade, né? A gente tem cada vez menos necessidade de mandar pacientes para fora da cidade. Isso é um conforto pra gente, pro paciente, né? Traz agilidade, né? Então, e a gente tá com esse intuito aí, Mirtz, cada vez mais melhorar, cada vez mais poder melhorar a assistência das nossas pessoas aqui da nossa região. Só para quem tá em casa, doutor, ter a percepção do quanto mudamos, né? De quanto mudamos aí. Quando a gente fala em evolução e avanços da medicina na cidade de Uruaçu, exemplifica para quem tá em casa, né? Tipos de exames, ou tratamento, acompanhamento que antes não se fazia em Uruaçu e hoje, por exemplo, lá na sua clínica, na Cardio Center, tem esse atendimento. Não, perfeito. A gente tem agora na Cardio Center 2 exames novos, que a gente começou a fazer há alguns meses aqui em Uruaçu, tá? É feito em ambiente hospitalar, mas os pacientes podem ligar na clínica e agendar. Um desses exames é o ecocardiograma com estresse farmacológico. O que é isso? Qual é a diferença? É um ecocardiograma que também é ultrassom do coração, só que a gente faz com o paciente recebendo uma medicação na veia, para simular um esforço físico, tá? Então, vamos supor... É mais preciso, então? Ele tem também mais preciso, mas ele é principalmente naqueles pacientes que não conseguem, por exemplo, ir numa esteira. Um idoso que tem uma artrose no joelho. Entendi. Então, como que ele vai testar o coração dele? Vai fazer uma cirurgia grande, como que eu vou testar o coração desse paciente? Por exemplo, é uma das indicações. Eu tô com uma dor no peito. Será que é um entupimento? Aí você não consegue ir na esteira. Você faz esse exame, a pessoa deita numa maca, a gente monitora o coração dele enquanto recebe a medicação. O coração vai trabalhar como se fosse um esforço físico e a gente acompanha. No caso, eu que faço o exame, o cardiologista acompanha o funcionamento do coração ao longo do exame. Sem a necessidade, né? Tem às vezes a dificuldade, né? De até mesmo que ficar em pé, porque existe. Sim. Então, assim, né? Esse exame não fica em pé, não precisa de ir pra esteira. Então, uma das vantagens dele, ele avalia detalhes a mais também do que o teste da esteira. Pergunta do ouvinte, podemos aqui, doutor? Vamos ver se está dentro do tema aí, mas se não tiver, se eu puder responder também. Bom dia, doutor Alan. Meu pai teve AVC. E o diagnóstico foi por uma arritmia do coração. Sim.
Nós, filhas, né? Para nós que somos filhas, podemos também sofrer o mesmo? Pode acontecer com a gente também mais na frente? É a Cristiane participando com a gente. Pode sim. Obrigado pela pergunta, Cristiane. Pode sim acontecer, tá? Uma das causas de AVC é o coração. Inclusive, a insuficiência cardíaca muito avançada, em fase tardia, pode fazer coágulos dentro do coração. E esse coágulo se soltar e ir pro cérebro. E aí vai causar um AVC. É uma das complicações possíveis também que pode acontecer, tá? Então, se seu pai teve essa história, você também tem que ficar atenta, porque você pode ter essa herança genética e pode ter maior risco de ter ao longo da vida arritmia e também AVC. Da mesma forma que falamos no início, que nem todos os problemas, né, de insuficiência cardíaca têm ligação genética, ao mesmo tempo, quem tem casos, tem mais chance. Tem que redobrar Se você esse já cuidado. tem a genética que te favorece, se você não se cuida e não tem os cuidados, a chance de você ter é bem maior do que uma pessoa que não tem história familiar. Muito bem, gente. Então, atenção redobrada aí, ó, no seu dia a dia. Principalmente se você já tem história. Porque às vezes tem pessoas, doutor, não tem história, não é meu pai, minha mãe, não. E nunca mas vai, teve nunca um avô, vai. né? A avó também tem que estar atento, né? Sim, quanto mais próximo é o familiar, de primeiro grau, idealmente, maior o risco, né? Mas, às vezes, você tem vários históricos na família, você tem que ficar atento também. Falando de todos esses avanços, né, de potencial aí para fazer esses diagnósticos, tem uma pergunta aqui bastante interessante, né? A importância do diagnóstico precoce, assim como qualquer outra doença. Até que nível, doutor, faz a diferença esse diagnóstico precoce? Principalmente para quem está em casa, está ouvindo, tem essa preocupação. Bom, como eu falei no início, o tratamento da insuficiência cardíaca avançou muito, Mirtz. Então, hoje, cada dia mais medicamentos novos são lançados, muitos ofertados no SUS mesmo, tá? E quanto mais precoce você dá o diagnóstico, você procura o médico no início que está sentindo sintomas, maior a chance de você tratar esse paciente no momento que ele está melhor ainda. E em muitos casos, hoje, até reverte, às vezes, o quadro, entendeu? Agora, quando você chega muito tardiamente, com uma doença de uma válvula, por exemplo, que já causou muito dano no coração, muitas vezes, mesmo você tratando, já não tem mais como reverter. Porque já ficou aquela sequela pro coração de muito tempo ele trabalhando sobre aquela sobrecarga. Então, o diagnóstico precoce é essencial nesses casos, porque muitas vezes o paciente consegue até reverter o quadro com o medicamento. Mas aí envolve você ir precocemente e você fazer o acompanhamento. Porque esses pacientes vão ter que ser acompanhados pelo resto da vida. Porque muitos, se você para o tratamento, eles voltam a ter os sintomas de novo. Então, aí é outra dica também que as pessoas têm que ter. Não parar os medicamentos quando melhorou os sintomas. Porque senão os sintomas depois voltam. Isso não é minha opinião, isso é baseado em estudos que acompanharam os pacientes que tiveram ao longo da vida. Os que melhoraram, que pararam o medicamento, voltaram a ter os sintomas depois. Olha isso. Doutor, como profissional da área, né, especialista, né, a que o senhor atribui, ou não pode ter nenhuma associação, a um número alto de casos, né, envolvendo problemas cardíacos, até mesmo AVCs em pacientes jovens, né, que nunca tiveram nenhum histórico, nem familiar? Uma das causas aí que a gente conversou agora há pouco, anabolizante, tá? Anabolizante tem risco de trombose aumentado, ele piora o colesterol. Então, é uma das causas. E aí também tem vários hábitos. Hoje, por exemplo, muitos jovens usam vape, que é uma substância que tem várias coisas, tem nicotina, tem, enfim, produtos químicos que causam doenças do pulmão e do coração. Então, já que você falou do vape, né? Essa modinha, não é o cigarro, peraí. Não sabe nem o que faz mal. Tá usando, até porque né? no Brasil não é legal, né? O vape, né? A gente não sabe nem a procedência, né? Então, não é enjoo de pai, nem enjoo de mãe. Com certeza não. É um risco alto. Tem alguns estudos que mostram que um vape tem em torno de nicotina de 21 cigarros. Então, pra você que acha que a modinha tá bonitinha, vai na festa, saborzinho. Como que é? Sabor, cheiro de menta? Eu não sei. Porque tem de tudo, sabores, né? Coloridinho ali. Peraí, você tá colocando em risco a sua vida aí. Com certeza. Não é inócuo, tá? O vape, né? Esse cigarros eletrônicos, eles fazem muito mal e não é à toa que ele é proibido no Brasil. Muito bem, gente. Então, fique atento aí. Cuidado com a modinha. Ó, de repente, você tá se colocando numa situação de risco extremo aí, tá? Mais uma pergunta, eu acho que é pergunta pra gente. Vamos tentar aqui? Vamos arriscar, doutor? Bom dia, Mirtz. Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho arritmia. E a veia que passa dentro do coração, todos os coração, né? A minha passa por fora. Corre algum perigo? Qual sintoma que dá? Eu queria saber assim, se dá falta de sono. O que ocorre com isso? Eu fico preocupada. Já 2 cardiologistas, um aqui do Uruaçu e um de Goiânia, falou que é normal, que eu já nasci assim. Tem algum perigo? E aí, doutor? Bom, assim, primeiramente a gente precisa confirmar qual que é essa variação que ela tem nas artérias do coração dela, né? Porque tem vários tipos. Talvez seja o que a gente chama de ponte miocárdica, o que ela tá falando que é bem comum de acontecer. Geralmente mesmo não dá problema nenhum,
tá? Não tem a ver com uma arritmia nem nada. Então, assim, em geral, se for isso, mas eu precisaria ver o exame pra gente ter uma resposta mais exata. Geralmente não causa repercussão, tá? E não interfere em sono, nem nada do tipo. E geralmente também não causa arritmia. Mas precisaria ver melhor o detalhe desse exame para saber qual que é essa variação que ela tem, que ela nasceu. Se você tiver interesse em fazer avaliação, então, com o doutor Alan Andrade, a gente já vai passar, inclusive, né, contato, telefone de contato, local de atendimento, doutor, e todas as possibilidades aí de ter acesso a você, a ter esse acompanhamento. Doutor Alan, eu sou hipertenso, né, tenho diabetes, nunca me preocupei em ter esse acompanhamento com o cardiologista, mas o senhor falando aí, eu percebi que realmente eu preciso, é necessário. Esse perfil de paciente, ele tem que procurar e ter esse acompanhamento aí, fazer pelo menos essas prevenções, no mínimo de quanto em quanto tempo, esse intervalo? Depende da pessoa, né? Tipo assim, da pessoa do que ela tem de doenças, né? Algumas demandam um acompanhamento mais precoce, outras podem ser mais tranquilos. Pelo menos anualmente você fazer uma avaliação. Somente se você tem doenças já, hipertensão arterial, diabetes. Então, pelo menos anualmente, se você não tiver tudo bem controlado, pelo menos anualmente fazer uma avaliação básica com o cardiologista. O ouvinte fez uma pergunta, não sei se o senhor pode responder agora, mas, doutor, atende por plano de saúde, os exames, e onde atende? Sim. A pergunta que a gente vai fazer. Sim, na clínica hoje a gente atende pela Unimed e pela CACI, tá? Então, fazemos as consultas e os exames pelo plano de saúde. Ou seja, mais chances ainda de você ter acesso, né, esse acompanhamento aí com o doutor Alan Andrade, viu? Então, na clínica Cardio Center. Isso, o telefone lá para contato é 9. Vou pegar aqui que agora me deu um branco aqui no telefone. Gente, a clínica Cardio Center, o doutor explicou, fica tão pertinho aqui, fica, né, bem próximo ali a Pinalto, de frente a Pinalto, na verdade, né? O telefone tá lá o Oswaldo Cruz. O telefone é 99696-1610. 99696-1610. 1610. Já agende aí, tá bom? Pra você ter esse acompanhamento com o doutor Alan Andrade. Ele trouxe pra gente principalmente essas inovações em exames. E tem uma outra que eu não acabei ainda não falando ainda, que então tem na nossa cidade, que também é um ecocardiograma, só que ele é feito por endoscopia, que é o ecocardiograma transesofágico. Transesofágico. Esse é o mais novo que a gente começou a fazer aqui na cidade. Ou seja, aqui o Uruaçu você tem. Isso, agora e qual é a diferença? É que ele é um ultrassom do coração, que ele é feito para avaliar, ele é mais aprofundado do que o ecocardiograma convencional, e feito para avaliar algumas doenças das válvulas, alguns defeitozinhos de algum buraquinho dentro do coração. Então, ele é um exame que ajuda nesses casos, tá? A gente começou a fazer esse exame tem pouco tempo, deve ter pouco mais de um mês aqui na cidade. Antes a pessoa só ia encontrar em Goiânia, por exemplo. Então agora as pessoas conseguem agendar e sempre ter que se deslocar até lá para poder fazer esse exame, tá? Mas geralmente é uma avaliação mais aprofundada para ver se tem coágulo dentro do coração, para ver se tem alguma doença da válvula. No caso dessa ouvinte mesmo que falou sobre posicionamento, né? É possível? Nesse caso, não. Nesse caso, é outro tipo de exame, de avaliação. É mais para avaliar, por exemplo, uma ouvinte falou que o pai teve uma arritmia e um AVC. Nesses casos, esse exame às vezes é indicado para poder ver se tinha um coágulozinho dentro do coração e esse coágulo soltou o que causou o AVC. Né? Muito bem, gente. Então, o Uruaçu agora tem o exame ecocardiograma transesofágico. Excelente. Então, novidades, doutor Alan trouxe para nós hoje muitas novidades em relação a tratamentos, a exames, perfeito. Avanços aí mesmo da medicina e nesse diagnóstico aqui na cidade de Uruaçu. Doutor Alan, nós só temos a agradecer sua participação aqui. Eu imagino que você teve que mexer em toda a sua agenda para conseguir nos atender. Deu uma fugida no consultório, não, mas é um prazer estar aqui. Eu tô à disposição de vocês, caso tenham dúvidas. O meu Instagram também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira acompanhar, é o Dr. Alan Rodrigues.Andrade. Alan Rodrigues.Andrade. Vai lá, tem dicas, tem algumas orientações. Tem os contatos lá. As orientações também, se alguém tiver dúvida de exame. Como eu falei, a gente está sempre tentando trazer novidades aqui para a cidade, né? Essas inovações para facilitar o tratamento dos pacientes, né? Melhorar a qualidade também da nossa assistência, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para poder atender vocês. Muito bem. E como você falou de orientação, a gente vai pedir aquela orientação final para os nossos ouvintes. Se você pudesse deixar uma mensagem final, um aconselhamento, o que você diria para quem está nos ouvindo hoje? Eu acho que a gente não pode subestimar os nossos sintomas. Eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso de ver o que está acontecendo, se é só algo simples, algo que é uma bobeira, e não deixar tardiamente. Porque eu vejo que muitas pessoas chegam muito tarde para poder ter o diagnóstico e começar a tratar. E perdeu a oportunidade de melhorar, de reverter e viver muito bem. Então, assim, pessoas jovens que têm a vida toda pela frente e perdem a vida por coisas que têm tantos tratamentos novos, às vezes até gratuitos pelo SUS, e a pessoa não trata, às vezes por vacilo mesmo, sabe, Mirce? Então, a questão é, sempre vão atrás,
Não subestime os sintomas, por mais bobos que possam parecer, porque às vezes é algo mais sério que pode estar começando ali a iniciar. E geralmente o corpo dá sinais, né, doutor? Exatamente. Então isso é uma mensagem que a gente vê, a gente fica triste quando isso acontece, a gente vê uma perca por conta de algo que poderia ser perfeitamente ali tratado e conduzido com medicamento e a pessoa ter ficado bem. Quando você fala em perda, né, perceber, né, que alguém se foi e de repente não deu atenção a sintomas que na maioria das vezes é relatados, tem uma semana que tá sentindo isso, né? É comum, né, doutor? Então prestar atenção. A semana tem até pouco. Pessoas têm anos que tá sentindo e não vai, né? Fica postergando, não é nada, e quando vai ver já tem algo mais sério acontecendo. Muito bem, doutor Alan Andrade com a gente. Muito obrigado. Aqui na Oroço FM, no nosso Momento Saúde, muito rica a sua participação. A gente observa pelos ouvintes que não param mandando sempre as perguntas aqui, mas já estamos aqui em 5 minutos para as 11, já encerrando inclusive o nosso programa, doutor. Só agradecimentos mesmo. Obrigado a todos. Aqui. Agradeço aí a participação dos ouvintes e estou à disposição e espero poder vir outras vezes para poder continuar colaborando aí com temas importantes da cardiologia. Eu que espero conseguir mais agenda com você para participar com a gente aqui, viu? Doutor Alan Andrade, cardiologista, atende na Cardio Center. O telefone é o 99696-1610. Com a gente aqui hoje no nosso Momento Saúde. Obrigado, doutor. Obrigado. 10h55.